Oi, pessoal, estamos aí retomando o nosso podcast desta quarta-feira. Como é que vocês estão aí? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos bem, graças a Deus, estamos retomando nesta quarta-feira com a nossa série dessa semana e também na semana que vem, né? Do bate-papo aqui com os nossos pretensos candidatos a prefeito, os nossos pré-candidatos e as nossas pré-candidatas. Tivemos ontem Chagas Batista, que deu aqui um bom papo, né? Falamos quase uma hora aqui, conversando aí sobre a luta dele, sobre as propostas dele, as análises dele sobre o município. E hoje vamos conversar com o advogado Júnior Feitosa, que foi candidato a prefeito na última eleição. Conversar um pouquinho aí também como é que ele está pensando em se movimentar nesse processo eleitoral que se inicia. E também, né, um nome aí a ser discutido dentro das forças políticas de Tarauacá como um dos pretensos candidatos. Antes da gente conversar com o Júnior, quero agradecer a todos que nos assistem aí pelo Facebook. Deixa aí o seu comentário, como é que está o nosso sinal, como é que está a nossa imagem, como é que está o nosso som. Esse vídeo vai estar no YouTube, você vai aí, se inscreve no nosso canal, dá um legal aí, né, como a gente chama, e compartilha com os amigos a nossa entrevista de hoje, tá bom, gente? E também estamos ao vivo pela Nova Era, você que nos ouve aí no seu carro, motorista de aplicativo, trabalhando na dessa, Tarauacá tem 3 frentes já de motorista de aplicativo, além dos taxistas tradicionais. E é muito bom a gente estar aqui, sabendo que a galera está transportando aí o povo de Tarauacá e ouvindo aí a nossa rádio. Agora vão ter a oportunidade de ouvir o Júnior Feitosa, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. E agradecer ao Luzivana na Nova Era, que está aí operando, né? E vocês que estão aí nos ouvindo também, fora aqui da área urbana do município, aí, onde você estiver, tá bom? Você que ainda está trabalhando e tal, velho. Tá organizando sua banquinha aí, né, para vender seu doce, seu salgado durante a noite, tá com o som ligado aí. Antes da gente conversar com o Júnior, deixa eu agradecer ao Sinteac, Clínica São Bernardo, são os apoiadores da Nova Era. Graças a essa galera aqui, né, a Nova Era está no ar das 5 às 11 da noite. Vitória Eletro, consultório do Dr. Genilson Leite, Sena Promotora, Ronço Material de Construção, Rei da Capinha, Drogaria Pague Pouco, Mercadinho do Sandro, alô Sandro, Maicon Taxista, LM Bike, Droga Luz, consultório odontológico da doutora Raquel Viana, com o doutor Cacá Rocha, Açougue Top Carnes, Sicredi, Credit Karma, Altemir Serviço Contábil. Olha, gente, começou aí a parada aí da declaração de imposto de renda. Vai lá no Altemir que ele faz tudo pra ti. O cara é ligeiro, bom, eficiente e bem prestativo. E o Top Car, povo do Top Car ligado na nossa Rádio Nova Era e também no nosso podcast. Tá bom pra vocês? Um abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo aí. Bom, então nós vamos trocar umas ideias bem bacanas hoje com o Júnior Feitosa. Júnior, cara, como é que tu tá? Boa tarde. Boa tarde, querido amigo professor Raimundo Ascioli. Boa tarde ao Igor, boa tarde aos presentes aqui que me acompanham, Douglas, o Hélio e o João, a todos os ouvintes da Rádio Nova Era FM, bem como os internautas que estamos acompanhando através das mídias digitais do Facebook, desse podcast que você, professor, sempre inovando e trazendo as inovações para Tarauacá. Tarauacá tem sempre mentes brilhantes, como a sua, meu amigo Igor, que estão aí inovando e trazendo essas novidades para Tarauacá. Eu, graças a Deus, a bondade de Deus tem me estendido mais um dia. Eu estou ótimo, estou bem, pleno de saúde, estou aqui à sua disposição e do nosso amado povo taraucaense. Júnior, cara, assim, você fiz até uns pequenos anotações aqui, né? Você é um garoto oriundo do bairro da Praia, como muitos outros, né? Praticamente passou sua juventude lá. Também muito jovem, se tornou membro da igreja, pessoa, né, que carrega consigo os princípios aí cristãos. Também militante político desde muito cedo. Um cara que tem, como diria Santos Moro, o dom da oratória, desde muito garoto. O Júnior se destacava dos outros da idade dele por facilidade em se expressar, enfim, né? Foi estudar fora, se formou em advogado. Hoje é um dos advogados mais renomados do Acre, né? Nessa área que ele atua. E sempre, além da profissão que ele exerce, ele sempre foi um militante da política, um cara que esteve sempre envolvido, tanto organizando campanhas de candidatos, como também prestando consultoria, né? E, além disso, na última eleição ele resolveu se candidatar a prefeito, né? Teve aí uma candidatura que
liderou bem as pesquisas aqui no início, né? E depois houve assim uma reviravolta geral, né? Pouca gente entendeu o que aconteceu, né? E o Júnior, na última eleição, foi candidato pelo MDB. O partido estava aqui em Tarauacá, um partido, acho que o partido de maior tradição aqui em Tarauacá, estava praticamente, vivia uma figura decorativa, né? E voltou a ser protagonista de uma candidatura, o Azul, né? Parcerei com a Janaína. E hoje ele está aí, né? Trabalhando como advogado, exercendo sua profissão, mas também tem interesse em contribuir com a vida do povo na política. E é para isso que nós estamos conversando com ele hoje aqui, né? Que nós estamos numa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Tarauacá, com os pré-candidatos, aliás. Vamos conversar com a gente sobre isso. Júnior, esse teu interesse pela militância política vem desde garoto, né? Professor, eu quero primeiro, mais uma vez, agradecer a Deus, né, por estarmos aqui, a minha família, minha mãe que está nos assistindo, professora Ladioceira Amorim, minha irmã, minha esposa, meu filho, os amigos, os MDBistas, correligionário do MDB, desse partido tradicional, como o senhor disse, nosso município, que era um partido que a minha avó militava muito e gostava, então eu sempre gostei de militar na política, dessa raiz familiar, onde a gente aprendeu que só é a política que há um meio de transformação social. Não existe outro meio de transformação social se não for através da política. Ainda que você seja qualquer profissão que você exerça, a maior transformação social se dá na política. Porque na política é onde se tem a condição de você agir de acordo com o interesse público, né? Interesse público da juventude, da sociedade como um todo, principalmente uma sociedade às vezes menos favorecida. Eu não conheço outro instrumento instrumento social capaz de gerar mudança na sociedade se não for através da política. Embora eu tenha algumas divergências com a ideologia marxiana de Karl Marx, mas Karl Marx fala uma coisa interessante, que tudo se resolve na política, né? A política é o meio de transformação, então eu aprendi isso desde cedo, que é na política que a gente deve militar para se fazer a transformação social que nós precisamos. E tem escritores que vão além, diz até quando você está numa discussão de uma relação de amizade, de uma relação amorosa, até aquilo ali é uma transformação política. Então eu sou um agente político desde muito cedo, como o senhor muito bem frisou. Gostei da política porque aprendi também que a gente não pode ser analfabeto político. Porque tem gente que diz, eu não gosto de política, mas são governados pelos que gostam. Então a gente precisa gostar. Esse é o detalhe, esse né? é o detalhe, né? Bertold Brecht fala isso, né? Que eu não posso ser analfabeto político. Porque enquanto eu me torno analfabeto político, ainda que eu nasça num bairro de pessoas humildes, de pessoas que não têm condição econômica, financeira de acordo com outras, mas eu não posso baixar minha cabeça. Aquele tempo já ultrapassou. É a política, é o meio de transformação social e também a educação. Júnior, sua mãe é professora e, assim, a sua primeira atividade foi de professor, atividade profissional, né? Como é que tu vê isso, a inserção, né, das pessoas através da educação no mundo do protagonismo, de ser um grande advogado? Como é que tu analisa isso? Eu analiso sim, professor, e sempre falo isso. Nós que não nascemos em família abastada, que tem um rico capital patrimonial, só tem um mecanismo para nós de saída, que é a educação. É cada um de nós se dedicarmos em busca daquilo que a gente acredita, porque os sonhos podem se tornar realidade, mas você tem que caminhar na direção deles. E embora eu aqui, o Douglas, que também é um praiano, que nasceu no bairro da Praia e hoje é um servidor lá do IFAC, entre outros que emergiram e vieram desse sentido, o nosso comandante da Polícia Militar é lá um praiano, praiano da nossa geração. Então, assim, infelizmente não é fácil, mas a gente tem que caminhar nessa direção e eu entendo que não há outro meio, se não for a educação, que precisa ter um investimento muito maior, tanto nos profissionais como na qualidade da educação, né? Muito bom, Júnior, toma uma água aí, velho, que eu vou agradecer aqui os meus parceiros, nossos parceiros do podcast. Leandro Simões, através da LS Som, é um parceiro nosso. Se você quer organizar um evento aí, quer sonorizar, fale com ele. 999386041. Dependendo do teu ambiente aí, ele sonoriza, ainda leva aí o pessoal para alegrar aí os cantores. Drogaria Viver Bem, um alô pro Bubu, toda a sua equipe de trabalho. A drogaria mais destacada ali do rumo do bairro da Praia, né? Medicamentos em geral e também outros produtos se precisar. Se não tiver, o Bubu manda buscar. 99247
6547. Fale com a turma lá da drogaria Viver Bem e leve sua receita lá, você será atendido. Alto Posto Figueiredo, meu amigo John, da RLEJ, distribuidora de gás. Liga aí que os homens vão deixar o gás na tua casa. 999773033. Alô pra turma do John, todos os trabalhadores dele, o frentista, o pessoal da administração e o pessoal também da manutenção ali do Alto Posto do John. Fechou, galera. Um abraço também para o Dr. Rodrigo da Clínica São Bernardo. Falar em Dr. Rodrigo da Clínica São Bernardo, amanhã ele será um entrevistado também. É pré-candidato a prefeito. Amanhã tem o Rodrigo Damasceno. E se você quer ser atendido por profissional de ponta e também ter acesso a um laboratório com exames diversificados, é a Clínica São Bernardo. 999245656. Fale aí com a turma do Dr. Rodrigo que eles lhe atendem. E agradecer também a Marcenaria Império Rústico. Agora tem uma loja com móveis produzidos em Tarauacá, móveis genuinamente da nossa madeira, móveis resistentes. 99993-2313. Fala aí com o Leandro Abreu, velho, que ele constrói teus móveis aí, ou vai lá comprar que já tem pronto. Agradecer a doutora Raquel Viana e o Cacá ali no consultório da doutora Raquel, em frente de João Ribeiro. Gente, ela esteve aqui e falou da importância da saúde bucal, né? Então vamos tratar os dentes, começa aí pelas crianças, 99207-3500, 99234-6634. Vai lá fazer uma avaliação, como é que tá seus dentes, para ver se não está precisando dar um trato aí. E por último, falar aí da minha querida amiga Benossi, do Elisa Gastrobar, um sucesso. Café da manhã, almoço e janta, velho, da melhor qualidade. Liga para ela, 99958-4365, né? E faz aí a tua visita, encomenda aí, né? Reserva aí o teu jantar, o teu almoço, o teu café da manhã, que a Benossi resolve para ti. Tá bom? Já já a gente volta para conversar com mais parceiros. Júnior, e queria que tu também, antes da gente entrar na parte da tua participação na política mesmo, essa questão da religião, né? Da religiosidade. Né, você desde muito jovem é um membro da igreja e também, como eu disse, como você tem o dom da oratória, logo você se tornou já uma pessoa que não foi um membro da igreja passivo, né? Passou a ser já um ator da igreja, uma pessoa influente com uma pregação da palavra de Deus. Como é que começa a tua relação com a igreja? Como é que começou isso? Bem, assim, olha, no dia 14 de junho de 1998, eu tive o privilégio de conhecer a Cristo através da pregação do Evangelho. E naquela data em diante, eu tornei-me um membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o qual estou até hoje, graças a Deus, porque acredito que a salvação só se dá por meio de Cristo, né? Reconhecendo o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Eu entendo que a igreja é um agente representante de Deus na terra, e todos nós precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo. Eu não falo nem de religião. Quando eu entendi o cristianismo, entendi a essência da vinda de Jesus, os milagres que Jesus realizou, mesmo quando estava na terra ou depois da sua assunção ao céu, eu não tenho dúvida da demonstração inequívoca de Jesus como Salvador. Então eu sou um membro ativo da Assembleia de Deus, sou alguém que crê de forma cabal mesmo, e de evidência, tenho como demonstrar, não só através da Bíblia, mas de outros mecanismos que a gente estuda e vai aprendendo, através que evidenciam a questão de Jesus, o nosso Salvador, tanto sua morte como ressurreição, né? E eu sou muito feliz, assim, olha, em fazer parte há mais de 20 anos que eu faço parte da Assembleia de Deus no Acre. Nosso escritório hoje representa também a Igreja de Madureira, no estado do Acre, representa a Confradac, que é Feijó e outras igrejas, Cruzeiro do Sul, e também a Assembleia de Deus de Rio Branco, né, do pastor Luiz Gonzaga. Então a gente tem trabalhado muito nisso. Eu fiz um voto com Deus quando eu me tornei advogado. Eu já assinei tanto o estatuto de igreja, senhor, independente das denominações, porque eu prefiro abrir igreja do que um bar. Eu não tenho nada contra quem beba, não. Eu não tenho nada contra quem beba, deixa bem claro. Que eu acho que a salvação é individual. Cada um vai dar conta diante de Deus da sua vida, não é? Mas se está abrindo uma igreja e juridicamente exige-se a presença da solenidade de um advogado na abertura daquela instituição, precisa de um advogado para assinar,
eu e o Dr. Geis, a gente está sempre à disposição e nós sempre temos algo com a gente. É de instituição sem fim lucrativo, a gente assina o estatuto gratuitamente, sem cobrar nada. E eu sou muito feliz em fazer parte com a minha família dessa instituição há mais de 20 anos, né, que tem sido um oásis na terra, transformador de vida. Muito bom, Júnior. Eu queria que tu agora falar um pouquinho, né? Você, como muito jovem daqui, teve que sair de Tarauacá, né, para buscar uma formação e uma profissão, como você bem acabou de falar. Como é que foi né, essa ida para Rio Branco, ter que deixar a família aqui para Rio Branco, estudar, né, se formar, os perrengues que tem isso tudo, a dificuldade que passa, o esforço da família. Conta um pouquinho aí. Assim, olha, você sair, romper o cordão umbilical, primeiro com a sociedade, segundo com a sua família, com seus amigos, não é fácil, né? Você passar anos fora, vem as dificuldades, tanto na dificuldade emocional que você tem, que você é jovem, né? Que é uma dificuldade muito. A pessoa fala, emocional não é dificuldade, é porque nunca passou, né? Às vezes é muito fácil você não estar sentindo nada, dizer quem está sentindo e querer que a pessoa tenha um comportamento diverso. É isso que... né? Então, assim, os jovens que saem para estudar, o primeiro conflito dele é o emocional, porque agora ele está sozinho. Ele não tem aquela proteção familiar, os amigos não são os mesmos amigos o qual ele tinha outrora para estar ali sempre conversando, né? Fortalecendo os laços de amizade, são novos amigos, até que você forme esses novos amigos, leva um tempo. Então esse intervalo de tempo é que gera essa crise emocional, além da crise financeira, né, que todo mundo que vai estudar, você sabe que os pais, às vezes, eles ajudam e ajudam ali de forma contada. Então, você já Tudo regradinho. Você já tem aquele dinheiro regrado, como diz no interior, né? Você não pode dar um passo a mais, se você der um passo em falso, você vai trazer uma dívida para sua família. Além do mais, você necessita, no mundo jurídico, para nós ainda é mais difícil. Porque o cara pergunta logo, tu é filho de quem? Quando você começa a advogar ou está no mundo jurídico, né? As pessoas querem saber qual é a sua linhagem familiar. Se é uma linhagem jurídica, se não é uma linhagem jurídica. Graças a Deus, isso hoje já está diminuindo mais. Mas no passado isso era muito latente, né? O teu pai é advogado, teu pai é juiz, teu pai é desembargador, porque geralmente, tu sabe... Era muito elitizado, né? O direito era elitizado, né? Então, assim, a partir do momento que... de casta, né? Tu sabe como é que funciona, né? Então, os filhos das pessoas que tinham menos condições vieram ter mais um acesso a partir dos anos 2000, que a gente veio ter mais um acesso. Popularizou mais, né? Popularizou mais, né? Como se diz, né? Universalizou, isso, né? Esse é o termo. O direito. E graças a Deus, assim, olha, eu fiquei até feliz quando eu passei na OAB do 8º, 9º período, você fez a matéria, eu guardo até hoje de recordação, tá lá guardado, falta até ainda colocar uma moldura naquilo ali, porque é um momento histórico, né? Porque eu fiz um voto com Deus de passar na OAB antes de concluir o curso, né? E Deus me deu esse privilégio, você fez a matéria. Foi louco aquilo ali, velho. Então, assim, e aquele exame passou eu e a Narela aqui de Tarauacá. Então, a Narela Catão, foi um dos exames mais difíceis que nós fizemos. E eu me recordo, assim, que, sabe, da nossa sala passou 4. Do Acre só tinha passado 12 naquele que eu fiz. E foi 4 da minha sala comigo. Então, graças a Deus, Deus tem abençoado. Eu e o Dr. Geis, o nosso escritório, né, Geis Farias, tem mais algumas pessoas que estão conosco, o Dr. Júnior do Jordão, Dr. Daniel, né, o Dr. Márcio André também esteve lá conosco. Vários advogados já passaram lá conosco. Então, assim, não é fácil. Todos eles vieram da mesma linhagem. E eu digo para você que está aqui, nos ouvindo nesse momento, ou nos assistindo, que tem um sonho. Não desista do seu sonho. Porque o que é sonho hoje pode ser realidade amanhã. Só depende de você. Eu e outras pessoas somos provas incontestáveis disso. Caminho na direção do seu sonho. Muito bom, Júnior Feitosa falando com a gente aqui. Daqui a pouco, agora vamos entrar na política, né? Vamos saber como é que o Júnior analisa aí a situação do nosso município. Mas antes do Júnior, deixa eu mandar um alô pessoal da Lab Clean. Laboratório mais completo, milhares de exames, velho, lá no Lab Clean, tá bom? Um abraço aí pro Dave, toda a turma do Lab Clean, a galera que nos assiste aí no Lab Clean e tá sempre compartilhando aí. Cardiologista, dia 24, Dr. Weber Lima, lá no Lab Clean. E o Dr. Jaime Caldeirão, de 27 a 28 de março. Ele é ginecologista, que faz um monte de exame aí em vocês aí, mulheres. Oftalmologista, Dr. Renildo Saraiva. Dia 1 de abril. E se você tem o cartão do SUS, velho, dá 15% de desconto. Tá entendendo?
Então vai aí no LabClean, faz logo o teu agendamento, 999339834. Galera te espera lá. Um alô pro Delmar da IDNet, internet rápida, fibra, 999212551. Coloca na tua casa aí, planos a partir de 192, e aí tu tem internet rapidão aí. Vitória Eletro, o mês do consumidor, né? Você pode ir na Vitória Eletro fazer sua, né, mobiliar sua casa, comprar seu eletrodoméstico, vai lá, conversa com a galera, bate um papo lá com o José, com a nossa gerência, toma lá um café, uma água, senta no sofá daqui, deita numa cama, experimenta lá e compra lá o que tu precisar, tá bom? Fechou aí. Um alô agora para o pessoal da Clínica Tavares. Gente do céu, a Clínica Tavares vai trazer aí o doutor Antônio José Xisto, é urologista, muito atendimento aí com ele, né? Tratamento de várias doenças aí. E também vai trazer o ortopedista doutor Rodrigues. Vocês podem estar fazendo já o agendamento aí pelo 992628331. Fechou? Clínica Tavares. E por último, faculdade. Faça a sua faculdade aí a partir de R$ 110 a mensalidade na Favene aí, faça logo sua inscrição. 98409-2443. Fale com a Raeli aí, lá da Favene, ali pertinho do Rei do Bug, né? Você encontra aí o pessoal da Favene, tá bom? Fechou. Júnior Feitosa, cara, antes da gente falar da tua candidatura, tu já foi um cara que, desculpe o termo aí, tu já foi coordenou muita campanha, né, Júnior? Ajudou muita gente a se eleger, ajudou até em algumas administrações, mas esse período todo você viu a coisa de fora. Como foi, né, que você decidiu, assim, entrar como candidato? Primeiro, senhor, eu gostaria de mandar um abraço aqui para a amiga Janaína Furtado, né, que foi vice, esteve comigo na eleição. Tivemos junto, formamos uma chapa, foi uma campanha muito bonita, campanha, sabe, assim, ficou para a história. E quando eu decidi ser candidato, senhor, como eu tenho o mesmo intento hoje, a mesma intenção, porque eu acredito na transformação, eu acredito que é possível se resolver alguns problemas estruturais. Se você pegar o seu carro e dirigir na BR-364, você vai passar de Porto Velho, vai ter a primeira cidade de Rondônia chamada Itapuã do Oeste. Tu entra na cidade de Itapuã do Oeste, tu vê a cidade destruída. Destruída. Cidade desde a BR até a cidade destruída. Você desloca-se mais alguns quilômetros, tu vai chegar na cidade de Ouro Preto do Oeste. Aí tu vê uma cidade já organizada. Então ali é um retrato que, se é possível, se fazer uma cidade, de se fazer a sua parte, de você dar a sua contribuição. Então, quando eu vim decidir ser candidato, é porque eu quero dar minha contribuição para Tarauacá. Eu acho que é possível fazer alguma coisa. Eu acho que é possível a gente avançar mais. E não é fácil. Não é fácil. Uma coisa é você ser coordenador da campanha. Isso que eu entendi a tua pergunta. Outra é você estar dentro da campanha. São duas coisas distintas, porque o coordenador, a visão dele, ele tem uma visão tão somente estrutural. Ele não tem a visão holística da campanha como tem um candidato, né? O candidato passa a ter uma visão holística de toda a estrutura da campanha, bem como ali o contato direto com o eleitor. Então, não é fácil você ser um candidato. Desde quando você coloca o nome para você ser candidato, porque você vai ser avaliado, às vezes, por pessoas que, né? Às vezes tem pessoas que não vão com a sua cara, não vai com a cara do candidato. Aí as pessoas, às vezes, começam a denegrir, começam a macular, começam a tratar de forma jocosa, começam a escarnecer. Então, isso que nós, candidatos, acredito que todos os pré-candidatos, assim como eu, colocamos o nome à disposição, é porque nós estamos dispostos mesmo a lutar por Tarauacá. E não é fácil ser um candidato. Se o cara quiser saber se é fácil, ele venha para cá. Pelo menos, eu estou abrindo mão da minha vida jurídica, do meu escritório, para lutar por Tarauacá. Porque eu vejo como aquele livro A Caverna de Platão. Júnior, falando em Tarauacá, qual raio-x tu faz da nossa cidade, nosso município hoje, né? Porque nós temos, assim, a área urbana cheia de pepino para descascar, cheia de problema de infraestrutura, problema social,
a miséria nos arrodeios do município. Aí você vai para a zona rural, né, a produção já está quase de subsistência, o transporte dos agricultores, a coisa toda, a vida no campo também não está fácil. Qual é o diagnóstico que tu faz de Tarauacá hoje, que tu aponta assim como principais problemas a serem enfrentados por alguém que chegue à cadeira de prefeito ou prefeita, enfim? Se o senhor pegar o nosso plano de governo lá da eleição passada, nós estamos falando dos problemas estruturais de Tarauacá, que o Tarauacá precisa urgentemente. Primeiro, a infraestrutura urbana do município, como já bem colocada, né? A gestão atual tem feito algumas ruas, né? Parceria com o governo do estado, precisa avançar mais. É necessário potencializar a cerâmica do município. O município tem uma cerâmica para que chegue no verão a gente consiga fazer algumas ruas. Não é possível a gente ter uma cerâmica dessa que tem em Tarauacá. Na época que o Wander era prefeito, a cerâmica você não tinha a lenha. Hoje você tem lenha ali praticamente de graça na caia, só ir buscar lenha, né? E hoje não se trabalha mais nem praticamente com lenha. Então, assim, nós temos uma cerâmica. É possível, com essa cerâmica, se fazer muitas ruas de tijolo ali, como foi feita aquela rua, né? Que a prefeita, gostei muito daquela rua que foi feita ali no Pepaconha, né? Ali é um exemplo de que mais ruas como aquelas podem ser feitas, né? De tijolo e as principais de asfalto, né? Nós nunca vamos ter a cidade inteira asfaltada. Não vamos, Porque, não vamos. E eu creio, Júnior, que eu me lembrei que você fez um estudo que sai muito mais em conta você produzir o tijolo, ter a cerâmica funcionando, modernizando ela e ela aumentar o período de trabalho, além de você gerar mais trabalho para as pessoas, né, para os homens do município, você tem produção maior, e aí você faz um estoque, quando chega o verão você abre várias frentes de trabalho, né, Júnior? Na época nós fizemos um estudo, assim, olha, para a cerâmica funcionar em 2 turnos, de fevereiro a julho. E quando fosse agosto e setembro, execução de obras, né? Com metas. Primeiro pegar a cerâmica e transformar ela de forma a terceirizar ela, né? Porque se eu não terceirizar ela, eu vou ter um problema na folha de pagamento do município com o pagamento de pessoal. Então, primeiro com a terceirização. O município de Tarauacá tem condições de fazer um financiamento para potencializar a cerâmica. Se nós não temos emendas para isso, nós temos a Caixa Econômica, nós temos o BNDES, nós temos parceiros que nós podemos potencializar nossa cerâmica para melhorar a situação da cidade, né? E o segundo problema hoje que eu vejo, e não sei como é que está atualmente, nós precisamos resolver um novo cemitério, senhor. Nós precisamos, é um gargalo de Tarauacá. É um gargalo que nós vamos fazer 110 anos e o nosso cemitério é o mesmo. Já nós temos que fazer um novo cemitério urgente. A situação dos servidores do município. Nós não sabemos se são estatutários, se são seletistas. Até hoje nós não sabemos. Quando esses servidores forem se aposentar, vai voltar Sistema Nacional de no Previdência. Sistema Nacional de Previdência, do jeito que está aí hoje. Por quê? Porque não há uma solução. Não foi criado O Fundo de Previdência, não foi criado o Regime Geral de Previdência. Então, assim, nós temos gargalos do município que precisam ser resolvidos. Então, o que eu entendo é que as lideranças locais, todos os candidatos, pré-candidatos a prefeito, melhor dizendo, a gente deveria fazer um plano para Tarauacá. Quem ganhasse a eleição continuasse com aquele plano. Depois o povo ia decidir quem continuava no poder, quem continuava gerindo o município. Agora, a gente não pode fazer mais PPA, que é o plano plurianual, só pro forma. Sei que aquelas metas sejam metas a ser alcançadas. O mundo moderno hoje, como a gente fala, as empresas elas têm as metas a ser cumpridas. Você vê que o nosso time, que hoje nós conversávamos no início, o Vasco da Gama, que é um dos melhores times do Brasil, tem uma história linda, hoje ele virou SAF, virou empresa. Então, quando vira empresa, ele tem metas a ser alcançadas, metas a ser atingidas. Quais são as nossas metas a curto prazo, a longo prazo e a médio prazo? Nós não podemos tão somente ficar escrevendo um papel e não em direção disso para envidar esforço para atingir essas metas. Então, a gente tem que ter meta. Eu até entendo que nós, pré-candidatos, juntamente com os partidos, a liderança local, deveríamos, com a sociedade organizada, fazer um plano para Tarauacá. Entendeu? Assim, olha, um plano. Vamos se organizar aqui. A prefeita é a Né, vamos ajudar ela aqui nesses 2 anos. Depois o prefeito é o Júnior, é o Batista, é o Rodrigo. Nós temos um plano a ser seguido. Tu entendeu ou não? Júnior, Porque falando senão, da Neia. olha, só um minuto. Porque senão, meu líder, nós vamos andar e não vamos avançar. Vamos ficar fazendo obras enxugar gelo, sem ser estrutural. Falando em Neia, como é que tu avalia aí esse período que a Neia é prefeita, né? E
Como é que tu entende essa administração, que inclusive ela disputou contigo a eleição? Enfim, como é que tu vê a administração da NEA? A sua pergunta é uma pergunta muito boa, mas como eu fui concorrente dela, Eu suspeito para falar. eu não me sinto imparcial para analisar, devido ter sido concorrente dela. Então, para evitar que, devido a alguém discutir a minha imparcialidade, eu prefiro não comentar. E o próprio povo, né, é o senhor da razão para avaliar, que é aquele que elegeu a nossa prefeita. Eu quero agradecer aqui pelos nossos 3.634 votos que eu e a Janaína e os nossos vereadores na época, o nosso candidato tiramos e o nosso povo nos confiou. Júnior, como é que tu tá se articulando? Tu ainda tá no PMDB? Com quem tu tem conversado? Como é que tu tá pensando aí nessa articulação para tua pré-candidatura? Tu também é defensor de que haja uma unidade das várias lideranças? Hoje nós temos muita gente que é pré-candidata a prefeito. Como é que tu pensa aí de formar uma frente para que possa surgir daí, né, um projeto de governo e também que apareça daí uma candidatura forte, no caso do seu caso, que pode ser a sua, né? Como é que tá? Tu tá também com esse pensamento? Olha, a minha meta é Tarauacá. Então, se a minha meta é Tarauacá, eu não tenho problema algum de participar de uma frente. Eu não quero ser intransigente. A minha ideia é que a gente se reúna, todo mundo, e a gente tem um alvo que é o melhorar por Tarauacá. Eu acho que eu não tenho nenhum problema de ter aqui uma gestão compartilhada, entendeu? Se entender que o candidato é o Abdias, se é a Neia, se é o Rodrigo, o Batista, quem quer que seja, eu não tenho problema. Eu acho que a gente tem que se unir, o alvo, a meta, o objetivo. A Janaína também é candidata, ser Tarauacá. Agora, eu acho que não dá mais para a gente continuar jogando gelo. Não dá mais para a gente continuar nessa situação da mesmice. A gente precisa avançar. E a gente não avança se a gente não tirar os envaidecimentos pessoais. Né? Eu não vou chegar aqui, nossa, olha, eu sou candidato a qualquer curso de forma intransigente. Não, porque não é o meu pessoal, não é o meu ego. Não, eu acho que se tiver alguém, se eu ver um projeto nessa canalização, nesse sentido, eu retiro a minha candidatura, não tenho problema algum. Não tenho envaidecimento. Se eu acreditar que alguém pode, melhor do que eu, fazer algo por Tarauacá. Não tenho problema nenhum, estou à disposição para conversar. No mundo atual, eu sou um democrata, jamais vou concordar com intransigência de qualquer lado que seja. Sabe? Muito bom, Júlio Feito. Amanhã nós vamos conversar com o Rodrigo Damasceno. Gente, estamos numa semana aí, essa semana e a outra, acho que são 3 semanas aí com os pré-candidatos a prefeito de Tarauacá. E é muito legal de conversar com as pessoas. Júnior, você é um cara que hoje já atingiu a chamada maturidade, né? Maturidade ideológica, maturidade das suas concepções religiosas, familiar, social, né? E também do ponto de vista profissional, né? Chegou. É claro que você é um profissional que está sempre se atualizando, e todo mundo deve fazer isso, né? Tá sempre. O mundo gira muito rápido, velho, senão a gente não dá conta. Todo dia a gente tem que estar. Tem que ter um podcast aqui, né, Júnior? Então, assim, a gente tem que estar acompanhando a evolução. Os últimos anos no Brasil ficou muito evidente, né? Assim, uma polaridade muito grande do ponto de vista, pelo menos do que as pessoas acham que é ideológico. Eu não acho que é ideológico, né? Direita contra esquerda, esquerda contra direita, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Essa coisa, eu acho, tá muito pequena, né? Para a grandeza que é o país, para a grandeza que nós temos muitas lideranças importantes no país, um município é o nosso também. Então eu acho que o país se apequenou, né, e se resumiu a coisas totalmente superficiais, gente querendo discutir Lei Rouanet, sem ter a menor ideia qual é, porque alguém botou na cabeça dele sobre a Lei Rouanet. Estou dando um exemplo aqui, gente querendo discutir Cuba, Venezuela, não sei o quê, sem ter a menor noção. Eu achei assim, as pessoas foram muito, sabe, foi uma pressão, um número muito grande de informação e principalmente de desinformação, que as pessoas deram uma certa pirada, velho, na vida e leva um tempo, né, pra voltar assim, tipo uma paulada que tu pega assim, opa, agora tô melhor. Como é que tu vê essa misturada toda aí? Tu que é um cara, né, que como tu disse bem no início do programa, né, ninguém consegue ter uma visão muito legal do mundo hoje se ele não estudar um pouquinho do marxismo. Não sempre precisa ser um cara de esquerda, né, para você
o marxismo é uma teoria que você precisa estudar um pouco, a filosofia que você precisa ter um pouco, senão você não compreende, né, os caminhos que você tem que escolher para andar, estudar os outros também, o liberalismo e tal. Como é que tu se vê hoje nesse emaranhado, foi a coisa das igrejas, religião, pastor, uma confusão? Como é que tu tá hoje vendo isso, cara? Como diz o filósofo contemporâneo Luiz Felipe Pondé, Uhum. o que é difícil hoje é que tudo você tem que dar prova da sua pureza ideológica. Né? Antes de você emitir qualquer opinião, você tem que dar prova da pureza ideológica. Porque se tu falar algo que quem está te ouvindo não é agradável aos ouvidos, ele vai dizer, o cara é comunista, É. né? Ou se tu falar do outro lado, o cara vai dizer, não, isso é bolsonarista. Direita. Eu sou contra os extremos. Acho que os extremos, assim... o governo Lula teve suas contribuições no Brasil, o governo Dilma, o governo Bolsonaro, eu acho que foi uma polarização equivocada. Eu, particularmente, Júnior Feitosa, sou contra a participação da igreja em política. Eu sou contra. Terminantemente, eu sou contra. Eu fui candidato, eu não fui a um culto como candidato, porque eu tenho a igreja como algo sagrado, entendeu? Eu E não, nem se apoderou da é, figura de Jesus para Você seguir sabe. voto, Então, né? assim, o que que acontece? A igreja, ela é um organismo que ela prega aquilo que Jesus anunciava. Ele disse: se arrependemos, que é chegado o reino dos céus. O problema é que a teologia hoje, que é a teologia materialista, é aquela teologia dos judeus do passado. Eles queriam um Cristo libertador dos romanos. E hoje, muitas igrejas hoje, eles querem um governante local. Eles não estão preocupados mais com aquilo que eles pregam, tu entendeu? Que é no sentido de celestial, Nova Jerusalém e morar no céu. Que esse é o que Jesus anunciou. E tem muita gente hoje, como os judeus do passado, que queria um líder para libertar eles de Tibério César, o imperador romano, na época do ano 34 depois de Cristo. Isso também pode ser considerado uma chamada depuração, né, na É, galera aí, para ver quem é quem. E assim, velho, a gente não pode condenar todo mundo, não. Os caras foram envolvidos também. E a, agora tá todo mundo fazendo uma nova avaliação, né, das suas posturas. Ó, a vida é assim, né, Júnior? eu, Ninguém é retinho assim. Você. Todo mundo precisa se autoavaliar todo Não é, dia, velho? todo mundo precisa saber dos seus erros. Então, assim, cada um tem a sua opinião, né? Nós também saímos de uma pandemia, né? É bom que se diga, nós saímos de uma Todo mundo pandemia tenso, hein? empolvorosa, como diz Tenso, o hein? outro. Então, aí nós já entramos no extremismo, né? Agora que Foi está tudo voltando muito. a calmaria, né? Das coisas eu acredito que o Brasil tem muitas mentes brilhantes, muitos homens brilhantes, né? Nós temos aí pessoas de ambos os lados. Eu tenho Ah, tem ambos os lados. Eu, por exemplo, tem um cara do PT que eu gosto muito, que é o senador Paulo Paim. Um cara que tem uma luta pelo social, assim, inafastável. Já sou fã do governador de São Paulo, Tarcísio, um cara, sabe? Um cara que tem uma visão, um cara estudou no ITA, que é um dos melhores institutos tecnológicos da aeronáutica. Então, assim, o cara é mente, sabe? Como é que o Igor? O Igor, para mim, pouca gente conhece o Igor, seu assessor aqui direto tecnológico, é uma das mentes mais brilhantes de Tarauacá, esse jovem. Entendeu? o Igor não é nerd. O Igor tá milhões de anos-luz Milhões à de frente dos anos-luz, nerds. é um menino, o tarauacaense, ele é inteligente. Então, assim, olha, eu acredito que o Brasil está voltando à calmaria, né? Nós vamos, daqui a pouco, olhar para frente e ver que a gente precisa evoluir, né? O país tem que ser maior do que qualquer pessoa. Júnior, cara, muito legal ter conversado contigo aí. E quando você está convidado a voltar aqui, quando as coisas estiverem mais definidas aí, né? As suas frentes de organização partidária, quando você tiver já uma coisa mais pré-definida, aí a gente está te convidando a voltar aqui, né? Já com uma definição melhor. E eu queria muito agradecer. E esse espaço aqui, ele foi criado, né? Não é um espaço do ponto de vista de social, mas era um espaço que foi criado para a gente trazer os personagens de Tarauacá, para a gente ver as pessoas aqui. Aqui teve história já de muita gente. A ideia é essa, trazer o pessoal daqui para contar história, para incentivar, né, a população. O mundo nosso povo anda tão entristecido com tanta coisa, com tantos problemas emocionais. Gente vê problema em tudo, vê, né, enfim, aí a gente traz a pessoa, o cara conta a história dele, da luta, foi estudar, a mãe ficou aqui, uma confusão, né? E aí o cara que está assistindo se sente estimulado, diz, porra, eu reclamando aqui, o cara aí venceu, né? Saiu de uma origem humilde,
Então essa é a ideia do nosso podcast. E trazer os personagens do município mesmo, os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, que sei lá quem for, os pastores já estão vindo aqui e tal. E esse espaço é para isso. E eu queria muito te agradecer. O papo foi muito bacana. E espero te encontrar em breve aqui novamente. Deixo aí o espaço para tu fechar aí tua fala, meu chapa. Eu quero agradecer uma vez mais, professor Ciolho, a você, né, por essa inovação trazida para Tarauacá. Tarauacá está sempre à frente de muitos lugares, né? E o Francinelso deve estar nos assistindo lá em Feijó. Toda vez que nós nos encontramos, Francinelso, cara, um alô pra ti, velho. Francinelso, eu disse aqui pro Ciolho, já transmiti. Tá convidado a vir aqui, Francinelso, aqui no podcast contar a tua história, velho. Já transmiti que você é um feijoense fã do professor Ciolho. Francinelso é o diretor da Vara Civil da comarca de Feijó. Uma pessoa, sabe, muito competente, um jovem. É uma influência uma lá influência internet, digital. Quero agradecer aqui a todos os internautas, meu amigo Albani Moraes, nosso amigo Dicélio Martins, que nos deu um susto esse dia com tá o filho tudo bem, dele. já, Cauã, um abraço, Cauã. Viu o Cauã com a Rocha batendo uma colher bacana. Isso, Cauã, menino bom. Cauã, um abraço para ti, jogador. Um abraço para o nosso amigo Weber, tá lá em Rio Branco, Weber Gonçalves, todos os internautas e ouvintes da Rádio Nova Era FM e a todos os que estão nos assistindo pelo Facebook. Quero agradecer aqui aos que me acompanham, o João, o Hélio e o Douglas. Um abraço para os meninos aí. Agradeço a aqui, todos cara. vocês, ao MDB, esse partido histórico nacional, que é um partido da democracia. E dizer, professor, que nós estamos à disposição de Tarauacá. O nosso nome não é intransigência. Estamos à disposição para compor, para conversar e para ir para a rua. Esse é o nosso alvo. E deixo aqui para todos vocês que estão nos assistindo aquela frase, que é um versículo bíblico que diz assim: prepara-se o cavalo para a batalha e o Senhor dá vitória. Não fique só deitado, não. Faça a sua parte também, porque quem prepara o cavalo somos nós. Porque tem gente, às vezes, que ora a Deus, pede a Deus, mas não prepara o cavalo. Continua só aguardando. Então ele precisa preparar o cavalo. Quem pega o cavalo, coloca a corda e coloca a sela é você. E monta em cima. E aí Deus vem dar vitória quando você marcha em direção da vitória. Deus te abençoe. Um abraço. Obrigado. Galera, um abraço a todos. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, nesse mesmo canais aí. Fechou? Um abraço do Igor Costa, do Acioli, toda a nossa produção, Janaína Cioli, Janaína Furtado. Fechou, galera? Amanhã eu volto. E da Alzira. Da Alzira, né? Faltou a Alzira. E o mais novo agora. É o Giovanni, né? O Giovanni, nosso amigo Giovanni. Falou, galera. Um abraço.